Copenhagen, a capital da Dinamarca, é mundialmente reconhecida como uma das cidades com melhor qualidade de vida no mundo. E essa reputação é baseada em vários fatores que combinam bem-estar social, infraestrutura urbana eficiente, segurança e preocupação ambiental. Do ponto de vista turístico, é o lugar perfeito. Cada canto é um cenário de cartão postal, construções históricas, canais e mais canais, o segundo parque de diversões mais antigo do mundo, a Pequena Sereia, palácios, castelos, um lugar dos sonhos. Mas conhecer aquela que para mim é uma das cidades mais bonitas da Europa tem o seu preço. Tudo é caro. Da hospedagem a um simples e péssimo cachorro-quente. Mas Copenhagen tem algo que nem todo mundo mostra, porque existe algo de podre no reino da Dinamarca e eu não estou citando Hamlet e tampouco falando de Shakespeare. Embaixo do nariz das autoridades de um dos países mais ricos da Europa, de um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem essa Cracolândia. É a cidade de cartão postal, mas também é a cidade que nem todo mundo conhece. Vem comigo explorar uma das capitais mais visitadas da Europa, ultrapassando os 15 milhões de visitantes em 2024. E começando o meu roteiro aqui em Copenhague, na Rådhuspladsen, que é a praça do município, uma das praças centrais aqui da cidade, que é um excelente ponto de partida para você começar o seu roteiro aqui em Copenhague. E o que nós temos aqui é a Prefeitura de Copenhagen, esse prédio lindão, fica bem aqui. Daquele lado ali já fica o Tivoli Park, um dos parques, acho que é o parque mais antigo do mundo, que fica aqui em Copenhagen. Deste lado aqui nós temos a Stortorget, que é uma das principais ruas aqui da cidade. E aqui é o hotel onde eu estou hospedado, o Scandic, bem no coração de Copenhagen, uma localização perfeita, pertinho da estação de trens, com o metrô na porta, um lugar muito bom para vocês se hospedarem aqui na cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir pela Stortorget, atravessar ela inteira, até chegar em Nyhavn, que é o ponto turístico principal daqui de Copenhagen, cartão postal da cidade e um dos cartões postais da Dinamarca. E cá estamos, minha gente, em Nyhavn, que é o principal ponto turístico aqui de Copenhagen. E a história desse lugar é a seguinte: o rei Cristiano V queria trazer o mar até o centro de Copenhagen, lá no século XIX. E aí ele construiu esse canal artificial para trazer o mar até essa praça aqui na frente, que é a Kongens Nytorv, que significa Praça do Rei em dinamarquês. E o lugar é famoso por essas casinhas coloridas, muito bonitinhas. E daqui saem vários passeios de barco também. Eu pretendo fazer o passeio de barco, não hoje, porque hoje a previsão do tempo não é das melhores, mas para amanhã temos previsão de sol e céu azul, aí com certeza eu farei o passeio e eu mostro para vocês como é. Mas vamos circular por aqui, que eu quero mostrar para vocês em detalhes como é esse lugar. E Nyhavn significa Porto Novo em dinamarquês. Pois bem, como aqui era o antigo porto da cidade, nessas casinhas funcionavam basicamente armazéns, bares para os marinheiros e hospedarias. Hoje o que funciona aqui são restaurantes bem caros, alguns bares também, cafés. E não espere bons preços, porque em se tratando do lugar mais turístico de Copenhagen, obviamente que os preços não são dos melhores. Mas para visitar, para passear aqui, obviamente que não paga nada.
Nyhavn foi construído entre 1670 e 1675 e durante séculos foi um movimentado porto comercial, frequentado por marinheiros, comerciantes e também conhecido por seus bares e casas noturnas. O famoso escritor Hans Christian Andersen morou em Nyhavn por 18 anos em diferentes endereços e escreveu aqui algumas de suas mais conhecidas obras. E a imagem mais icônica de Nyhavn são as casas germinadas com fachadas coloridas que margeiam um canal. E muitas dessas construções datam dos séculos 17 e 18. E seguindo aqui por essa rua, nós temos dois pontos turísticos muito importantes daqui de Copenhague. Deste lado, a Catedral de Mármore e do outro lado, o Palácio de Amalienborg. Mas primeiro vamos visitar a Catedral. A Catedral de Mármore é uma das construções mais imponentes de Copenhague. Talvez você esteja notando nela algumas semelhanças. É que ela foi inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Imponente por fora e absolutamente linda por dentro, com sua enorme cúpula, uma das maiores da Escandinávia, com 31 metros de diâmetro. A construção começou em 1749, mas foi interrompida por mais de um século devido a problemas financeiros, sendo finalmente concluída em 1894. Hoje é um símbolo da arquitetura rococó dinamarquesa e um ponto de visita obrigatório para quem passeia pelo centro de Copenhague, e a entrada é gratuita. O Palácio de Amalienborg é a residência oficial da família dinamarquesa em Copenhague. O palácio é formado por 4 edifícios idênticos, dispostos ao redor de uma praça octogonal. No centro dela fica a estátua equestre do rei Frederico V, fundador do palácio. E este colosso foi construído no século XVIII. Digamos que a arquitetura de Amalienborg combina a elegância barroca com a sobriedade nórdica, formando uma combinação única de arquitetura e que se reflete em vários prédios históricos da cidade. E quando a família real está presente, é possível assistir à troca da guarda, que acontece diariamente ao meio-dia. Neste dia não teve, mas só os guardinhas que ficam nas cabines espalhadas por essa praça enorme no meio dos palácios. Para conhecer a parte externa é gratuito. Para fazer o tour pelo palácio é preciso comprar uma entrada que você pode comprar pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. E eu estou fazendo esse roteiro aqui em Copenhague todo a pé, porque a cidade é muito plana, é fácil de se locomover, é gostoso de andar aqui, mas se você quiser um pouco mais de comodidade, eu recomendo o metrô. Melhor do que você usar carro de aplicativo ou táxi, porque aqui isso é muito, muito caro. O metrô aqui, o preço dele é de acordo com as zonas que você vai percorrer, mas se você circular pela região turística é uma zona só. O single ticket do metrô custa 24 coroas dinamarquesas, a moeda que não é o euro, a moeda que é a coroa dinamarquesa. 24 coroas dá mais ou menos uns 20 reais o single ticket. O bilhete para um dia inteiro custa 120 coroas, que dá mais ou menos uns 102 reais por aí. Aqui é o seguinte, deste lado fica Kastellet, que é uma fortaleza do século XVII, que eu vou visitar já já,
Mas seguindo por aqui, a gente chega em outro ícone daqui de Copenhague. Já já vou mostrar para vocês. E eis que chegamos em um dos mais reconhecidos ícones da Dinamarca, a Pequena Sereia. A estátua é inspirada na obra do escritor Hans Christian Andersen, aquele que morou lá em Le que eu mostrei agora há pouco. A escultura foi encomendada em 1909 por Carl Jacobsen, filho do fundador da cervejaria Carlsberg, e inaugurada em 1913. Criada pelo artista Edvard Eriksen, a obra é feita de bronze e mede 1,25 m e está posicionada em uma rocha à beira-mar no lado oposto ao porto de Copenhague. E apesar do seu tamanho modesto, ela atrai milhares de turistas todos os anos. A figura da sereia sentada, olhando melancolicamente para o mar, representa a dualidade entre o desejo humano e o pertencimento ao mar, um tributo delicado à obra histórica de Andersen. Bom, gente, isso daqui é um cachorro-quente deles, tá? Basicamente é um pão com a salsicha enfiada ali dentro e um pouquinho de molho de tomate, tá? O cachorro-quente deles é isso, tá? Essa salsicha deles é super tradicional, é bem gostosa, tá? Isso daqui custou 40 coroas, que dá mais ou menos uns R$35. Pois é, preços da Dinamarca. Levar esse povo para São Paulo e apresentar para eles o nosso dogão com purê de batatas, vinagrete, farofa. Ensinar esse povo como que a gente faz cachorro quente. Pois é, e digamos que a gastronomia dinamarquesa não é das melhores, mas vamos seguir o nosso passeio. E essa aqui é Kastellet, uma fortaleza construída em 1664 e foi utilizada até 1830 para defender a entrada daqui de Copenhague dos invasores. E ela é considerada uma das mais bem preservadas fortalezas dessa época aqui no norte da Europa. E o bacana é que a entrada dela é gratuita, então bora lá conhecer. É uma visita bem bacana aqui em Copenhague. Essa fortaleza, ela é uma fortaleza de 5 pontas. Ela foi utilizada para defesa mesmo da cidade até 1830, mas até hoje ela ainda é uma área militar e ainda existem militares aqui, apesar do que ela não exerce nenhum papel estratégico no conjunto de defesas da Dinamarca, né? Uma coisa mais territorial mesmo. E durante a Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista, eles se estabeleceram aqui e usaram essa fortaleza como quartel-general deles aqui durante a ocupação da Dinamarca. Agora eu estou chegando aqui no Palácio de Rosenborg. Esse palácio, ele é lindo, foi construído entre 1606 e 1634. Vou mostrar para vocês, não vou conseguir visitá-lo hoje ele está fechado para a visitação, mas ainda assim vale a pena conhecer por fora. E essa é a minha segunda vez aqui em Copenhague, a primeira vez foi em 2017, já faz um tempinho, está sendo muito bacana revisitar essa cidade mais uma vez. A primeira vez foi no verão, e apesar de ser verão, ainda era friozinho uma boa parte do dia e anoitecia assim, por volta da meia-noite. Então, tipo, até 11 da noite,
11h30 ainda tinha luz do dia. Era bacana que o dia rendia muito. Agora a gente está no finalzinho do inverno, faz bastante frio e anoitece por volta das 6 da tarde. Para quem sempre pergunta, esse vídeo está sendo gravado no dia 5 de março de 2025 e agora estamos com 0 grau e sensação de -5. E esse é o Palácio de Rosenborg. Ele foi construído entre 1606 e 1634. A entrada custa 140 coroas, que dá mais ou menos uns 120 reais. Eu já visitei ele uma vez, eu honestamente acho 140 coroas caro, porque a gente não visita o palácio inteiro, só uma parte pequena dele. E 140 coroas dá mais ou menos uns 120 reais. Então assim, realmente eu acho que não vale a pena. Mas se vocês quiserem visitar, ele fica entre a Stortorget e a Igreja de Mármore. Mais um dia aqui em Copenhague. Gente, olha que presente este dia absurdamente lindo aqui em Copenhague. Depois daquele céu carrancudo ontem, muito vento, muito frio, eis que o sol apareceu, o céu ficou azul e tudo ficou mais bonito. Então bora explorar essa cidade agora, neste novo dia, um novo dia bem mais bonito do que ontem. E eu passei mais uma vez por Nyhavn para ver este cartão postal de Copenhague com a luz do sol. E que diferença! Tudo fica mais lindo com sol e céu azul. E Copenhague possui dezenas de canais, inclusive um dos passeios mais legais aqui é justamente o passeio de barco, que eu pretendo fazer mais tarde. E esse aqui é o Christianshavn, que é um dos principais canais aqui de Copenhague, e para mim é um dos mais bonitos. Muitos desses barcos aqui são barcos que funcionam também como moradia de veraneio. Muitos dinamarqueses deixam seus barcos ancorados aqui e passam temporadas vivendo nesses barcos ou simplesmente saindo daqui e velejando em alto mar. É um estilo de vida muito bacana, né, gente? E essa região aqui é muito legal, é uma região um pouco mais residencial, tá? Fica perto de Christiania Freetown e é um lugar muito bacana para passear. Copenhague é aquele tipo de lugar que o bacana mesmo é você explorar a cidade, andar pela cidade, né? Porque a cada cantinho, gente, é um cartão postal diferente, né? E cá estou na beira de um dos vários canais daqui de Copenhague e o que nós estamos vendo aqui é o seguinte. Ali na frente fica Nyhavn, que eu estive ontem e já passei lá agora, fiz algumas imagens, o dia tá lindíssimo. Aqui fica a ópera de... Cadê? Aquele prédio modernoso lá na frente é a Ópera de Copenhague. Naquela direção fica o Castellet e a Pequena Sereia, onde eu estive ontem. Deste lado fica o Palácio de Christiansborg, que é o principal daqui de Copenhague. Para cá fica Christiania Freetown, que vou falar para vocês que lugar é esse, porque nós estamos indo para lá agora. Christiania Freetown é uma comunidade alternativa que fica aqui no coração de Copenhague. E lá dentro hoje funciona uma comunidade alternativa
entre outras palavras, um lugar onde o consumo de drogas é liberado. E obviamente que nem todo mundo que vive em Cristiânia é drogado, é usuário de drogas. É uma comunidade que surgiu como uma comunidade hippie. Então tem gente lá dentro que planta, que colhe, que tem os seus próprios negócios, mas tem essa questão do consumo liberado de drogas. Não pode filmar, tá? Eu vou tentar filmar muito discretamente para poder mostrar para vocês. Já estive lá uma vez, tentei filmar e tipo assim, os caras foram um pouco agressivos. Isso foi em 2017, quando eu estive aqui em Copenhague pela primeira vez. Então, assim, não vou me colocar em nenhuma situação de risco, obviamente, mas é algo que eu gostaria de mostrar para vocês, porque, assim, embaixo do nariz das autoridades de um dos países mais ricos da Europa, de um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem essa Cracolândia chamada Christiania Freetown. Mas aí você deve estar se perguntando, por que diabos eu estou indo visitar uma Cracolândia em Copenhague? Porque Christiania Freetown se tornou um ponto turístico daqui da cidade. Então, aparece nos roteiros turísticos, mas por questão da curiosidade, né? Christiania foi fundada em 1971 por um grupo de hippies e ativistas que ocuparam uma base militar abandonada. A ocupação teve como motivação principal a escassez de moradias em Copenhague e o desejo de criar uma sociedade alternativa, uma comunidade baseada em valores de liberdade, coletividade, sustentabilidade e criatividade, fora das regras do sistema capitalista tradicional. E desde a fundação, a venda e o consumo de cannabis sempre aconteceu em Christiania, apesar de ser ilegal na Dinamarca. A comunidade diz que a venda e o consumo de drogas pesadas sempre foram proibidas, mas ocorre. Nos últimos anos, a polícia dinamarquesa intensificou a repreensão e há um esforço crescente da comunidade para acabar com o comércio de drogas pesadas em Christiania. E é justamente essa dualidade entre a vida organizada e ordeira de Copenhague com o estilo alternativo de Christiania que atrai milhares de visitantes todos os anos. Fotos e imagens são proibidas, mas existem alguns lugares onde é possível fazer imagens como nesta casa aqui. Mas a maioria dessas imagens que vocês estão vendo, eu gravei escondido mesmo. Agora é o seguinte, depois de Christiania, eu vou levar vocês num lugar muito bacana aqui em Copenhague e de onde nós temos a melhor vista da cidade. Pois bem, essa aqui é a igreja do Nosso Senhor de Copenhague e lá em cima tem uma torre em espiral. Pode ser um pouco assustadora, eu já subi lá uma vez e de fato é um pouco assustadora. Mas, gente, lá de cima nós temos a melhor vista da cidade. A entrada custa 69 coroas dinamarquesas, que dá mais ou menos uns 57 reais. Para visitar o interior da igreja não paga nada, mas para subir na torre a gente paga essas 69 coroas. Dá para comprar online ou dá para comprar aqui na hora. Bora lá então! Mas primeiro vamos conhecer o interior da igreja, que ele guarda algumas surpresas incríveis. A Igreja de Nosso Senhor de Copenhague é uma igreja luterana e foi fundada em 1695, mas a torre em espiral de 90 metros de altura, que é a maior característica da igreja, só foi incorporada em 1752. A igreja foi construída como parte de um plano de desenvolvimento dessa área de Copenhague pelo rei Cristiano V, que também foi responsável por muitos palácios e obras como Nyhavn, que ajudam a dar a cara que a cidade tem hoje. Dentro da igreja são inúmeros detalhes que chamam a nossa atenção, como o órgão original, que é um dos mais antigos da Dinamarca e que ainda funciona, com tubos entalhados em formas de cabeças de anjos e de elefantes. Falando em elefantes, dentro da igreja encontramos 40 imagens de elefantes. Mas por que tudo isso? Elefantes são símbolos da monarquia e da Ordem do Elefante, a mais alta ordem da Dinamarca. No total, existem 40 elefantes dentro da igreja, e um dos passatempos dos visitantes é justamente procurar por eles.
Mas certamente o que atrai tanta gente à igreja é a sua torre. São 400 degraus e passamos por alguns lugares bastante apertados. Um passeio que eu não recomendo para quem tem claustrofobia e também para quem tem medo de altura, já que os últimos 150 degraus são ao ar livre e, para piorar, a torre balança com o vento forte. Mas definitivamente é a vista mais bonita de Copenhague e vale a pena todo o sufoco. A torre é interpretada simbolicamente como uma ascensão em direção ao céu, com a escada externa representando o caminho da alma até Deus. E já que estamos falando nele, socorro Deus, porque é muito alto. Gente, vocês viram, né? Que incrível a vista lá de cima. E hoje está um dia lindo aqui em Copenhague, céu azul, sol. Então, nada mais justo do que subir mais uma vez lá em cima para admirar essa cidade, que para mim, na minha modesta opinião, é uma das cidades mais bonitas da Europa. E depois de admirar Copenhague pelas alturas, que tal admirar um pouco de arte? A Glyptoteca Nye Carlsberg é um museu que funciona em um belíssimo prédio do outro lado de uma das entradas do Tivoli. A coleção deles é imensa e muito impressionante. São centenas de peças de arte egípcia, esculturas gregas, romanas e um acervo igualmente grande de peças arqueológicas da região do Mediterrâneo. Eles também possuem um acervo bem grande de pinturas e esculturas francesas, dinamarquesas e de diversos cantos do mundo. Pelas imagens, vocês conseguem ter uma ideia de tudo que esse lugar reserva para os visitantes. Falando em pinturas, a Glyptoteca tem um lindo acervo de obras de grandes mestres, como Van Gogh, Monet, Rousseau, Courbet, Cézanne e muitos outros. A Glyptoteca é bem grande e podemos passar facilmente ali a metade do dia. A entrada custa 150 coroas dinamarquesas, o equivalente a R$140, e pode ser comprada na hora. Agora é o seguinte, agora eu vou lá para Nyhavn para fazer o passeio de barco aqui em Copenhague, que assim, é um passeio imperdível para vocês fazerem. Não sei o preço ainda, eu vou descobrir lá na hora, mas se você quiser economizar um pouco no passeio de barco, obviamente que não vai ser a mesma experiência, mas tem esses barcos amarelos que são barcos de transporte que fazem linhas regulares. Para quem tem o cartão de transporte aqui de Copenhague, o DOT, e tem cartão 24 horas, 48 horas, e você compra nas maquininhas dos metrôs. E está incluso o uso desses barcos no DOT. Então, se você quiser passear de barco em Copenhague sem pagar o passeio do barco em si, você pode pegar esses barcos amarelos aqui e dar uma volta pela cidade. Obviamente que o passeio de barco turístico é mais legal porque ele passa por alguns canais super estreitos que o barco de transporte não passa, tá? Mas é uma solução para quem quiser economizar aqui em Copenhague.
Fazer um passeio de barco em Copenhague é uma das experiências mais legais para ver a cidade a partir de outro ângulo. Graças à sua geografia recortada por canais, especialmente nas regiões de Nyhavn e Christianshavn e nas proximidades do porto principal, navegar pelas águas de Copenhague permite uma nova perspectiva da capital dinamarquesa, ao mesmo tempo histórica, moderna e surpreendentemente tranquila. Tem diversos passeios para todos os estilos e bolsos. O mais tradicional é o passeio clássico pelos canais, também chamado de Grand Tour. Ele dura cerca de 1 hora e é oferecido com guias ao vivo ou audioguias, disponíveis em vários idiomas, e algumas empresas oferecem também audioguia em português. O roteiro começa por Nyhavn e segue em direção à estátua da Pequena Sereia, passando por alguns marcos importantes da cidade, como a Ópera de Copenhagen, o Palácio de Amalienborg, a Biblioteca Real, que também é conhecida como Diamante Negro por conta do seu design moderno e fachada de vidro. Entramos nos estreitos canais de Christianshavn, de onde temos vistas impressionantes da cidade e podemos observar bastante do cotidiano, do dia a dia dos habitantes de Copenhagen. Passamos em volta do Palácio de Christiansborg, o mais importante da cidade, que começou a ser construído em 1167, mas essa obra que podemos admirar hoje ficou pronta em 1907. O passeio pode ser reservado pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo agora na tela. O preço varia de acordo com a época do ano e vai de 60 coroas na baixa temporada, que dá mais ou menos uns R$ 55, a 170 coroas na altíssima temporada, que dá mais ou menos uns R$ 160. A alta temporada corresponde aos meses de junho a agosto no verão europeu. E esse foi o meu roteiro em Copenhagen, a belíssima capital dinamarquesa. Um lugar que, apesar de ser muito caro, vale a pena conhecer, ao menos uma vez na vida. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.